Quando se fala em violência contra a mulher, logo se pensa nas agressões físicas que, infelizmente, ainda são muito comuns nos lares brasileiros. Mas e as violências contínuas do dia a dia, que não deixam marcas visíveis? A violência psicológica, as desqualificações, o assédio, a maternidade sem apoio, a dupla jornada, o machismo. A violência contra a mulher em todas as suas formas é o tema do nosso programa de hoje, que conta com a participação de Sandra Ornelas, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Natália Grilo, educadora, e Isabel Gomes, doutora em Serviço Social. Queridas, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Sandra, eu começo com você tentando, se é possível, trazer um panorama do que você vê na sua delegacia, se é um panorama geral ou muito específico da localidade onde você trabalha. Como é que você avalia hoje essa questão da violência contra a mulher? Olha, é um panorama que eu acho que é geral, né? Geral, a gente tem contato com delegacias de mulheres de todo, tem um grupo de WhatsApp com delegacia de mulheres de todos os estados da federação, e a gente acaba conversando muito sobre, trocando alguma coisa, e a gente verifica que, com especificidades de alguns estados, o panorama é geral. No Rio, a gente pode dizer que o panorama da minha unidade é a mesma, só que é potencializado, porque eu estou atuando hoje numa delegacia que tem a maior densidade demográfica, São João de Meriti, né? Uma área extremamente pobre, tem o IDH baixíssimo, né? Então, assim, isso se reflete nos registros que nós temos. Mas, em geral, é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo tipo de violência. Principalmente, os principais registros são de ameaça e lesão corporal. É o extremo que chega na delegacia, É o extremo, né, que Sandra? chega... Não, tem situações ainda mais graves, né? Que são de cárcere privado, tortura, né? Tortura, eu acho que... E tentativas de homicídio. Não, eu digo o seguinte, essa pequena violência do dia a dia geralmente não vai para a delegacia. Não vai. Não. Até o que porque, chega às são vezes, os extremos. Às vezes ela não é percebida pela mulher como violência. Há pouco tempo eu atendi uma senhora numa situação bem séria, e aí ela era casada há 44 anos, e eu perguntei, mas essa foi a primeira vez que a senhora sofreu violência? Ela falou, não, normalmente assim, ele me dá um tapa, me empurra, mas essas coisas normais. Faz parte, essas né? coisas normais. Então, assim, as pessoas não percebem, às vezes, o xingamento, né, a desqualificação como uma violência. Bom, então eu vou trazer a Isabel aqui para a nossa discussão, porque você tem tem trabalhos com grupos de homens, autores de violência. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho e dessa não percepção, talvez, que também esteja do outro lado, né? Com certeza. Esse trabalho eu fiz faz muito tempo, mas a gente ainda vê hoje na política uma tentativa de implementação de grupos com homens, de espaços de construção para reflexão da masculinidade, de se pensar qual é o meu comportamento como homem, né? Como é que eu me relaciono com a minha companheira, com a minha parceira, com a minha esposa. E é muito interessante que tem uma dificuldade por parte dos próprios homens que agridem de reconhecer que aquilo foi uma agressão. Ele pensa que no calor da discussão ou que no cotidiano, que é muito cansativo da relação, ele tem o direito de desqualificar, de maltratar, de ser indiferente, de controlar, de ser muito ciumento. É uma naturalização de formas de violência que no cotidiano aparece como natural da relação. Então, quando você começa a conversar com os homens, você está dando espaço para eles repensarem essas práticas. Não necessariamente esse espaço de reflexão deve ser no espaço da justiça. Tem outros espaços da sociedade que a gente pode chamar para a educação, para a reflexão, que é o próprio espaço, por exemplo, da educação não sexista, onde você trabalha meninos e meninas e pessoas ali sendo educados para serem seres humanos e se respeitarem. Então, às vezes, a gente vai trabalhar com os homens agressores só depois que eles agridem, só depois que foi feito um registro, uma ocorrência, então isso é meio complicado. Mas quando você começa a trabalhar a dimensão da educação e entender que as pessoas devem ser respeitadas no corpo que elas têm, no exercício da sexualidade que elas têm, você vai ter outro tipo de resultado. Independente do gênero, né? Independente do gênero. Natália, como educadora, então agora eu vou te instigar a trazer uma questão. Está se falando muito da cultura da violência, a cultura do estupro. A própria Isabel está trazendo uma questão realmente da educação. E muitas vezes essa discussão é finalizada assim, a responsabilidade é da mulher, a mãe que educou. Me parece que isso só reforça um outro estigma, ou seja, a mulher fica sempre ali num ciclo vicioso, né? Para onde que se caminha uma idealização de educação para mudar essa realidade, na sua opinião? É bastante complicado. Te botei um desafio quase impossível agora, né? Não, não é impossível não, até porque a gente está começando a caminhar de forma mais linear nesse sentido.
começo a ver uma educação diferente para as crianças que estão chegando agora. Há esperança. Mas é bastante complicado porque a gente fala de mudanças estruturais, né? De mudanças que vêm, de mudanças de questões que vêm sendo construídas há muito tempo e que estão totalmente sedimentadas no nosso pensamento, na nossa ação cotidiana. Como a Sandra falou, muitas vezes nós mesmas mulheres não percebemos certas violências. Ou seja, para a gente começar a caminhar para uma mudança, para um quadro diferente desse quadro de machismo e patriarcado que a gente tem hoje no país, seria através de pequenas ações e ações diárias que eu tenho visto muitas mulheres se articulando e fazendo, assim como, por exemplo... Coletivos, Deus, coletivos exatamente, de mulheres em vários ambientes. O cyberfeminismo e diversas outras questões pequenas, né, cotidianas, gradativas, mas que já vão surtindo diferença. O meu trabalho mesmo ele é direcionado para mulheres e crianças, meninas, crianças, então, e principalmente com recorte racial, né, voltado para a população negra, porque depois de trabalhar um longo tempo em abrigos com mulheres que vivenciaram, né, situação de violência doméstica, quando eu cheguei nesses lugares, a minha primeira impressão foi de que a violência ela tem cor. Né? A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela tem cor. E isso é bem... Interessante o que você está falando, porque pessoalmente eu noto nas redes sociais uma setorização realmente dessa discussão do feminismo, né? Muitas vezes me parece, claro, que para a mulher da periferia, mulher negra, a discussão vai muito mais para esse campo da violência física que deixa marcas no corpo e que na hora que isso se confronta na internet, as pequenas violências, elas ficam muito pequenas de fato e acaba havendo uma discussão tipo assim, não, a sua violência é muito importante, mas essas pequenas também são. Sim. Né? Como é que a gente evolui trazendo, porque não é uníssono, né? O movimento feminino, feminista hoje não é uníssono necessariamente. Tem as questões das interseccionalidades, né? Porque quando você discute a questão da mulher na sociedade, quando você discute a questão da mulher branca na sociedade, você vai ver um dado importante no Brasil é a questão do trabalho doméstico, o trabalho realizado na casa, né? Que é a não participação do homem. E a gente verifica que no Brasil isso foi suprido com a questão do trabalho da empregada doméstica. Né? E quem é essa empregada doméstica? Outrora era a menina que vinha do interior, que as pessoas criavam sem nenhuma garantia trabalhista, só agora, recentemente, que isso foi regulamentado. Né? Então, assim, a liberação da mulher por exercício de uma atividade fora de casa, embora grande parte da atividade dela que ela exerce ainda é no lar, mas ela teve esse apoio, da mulher branca teve esse apoio, né, dessa que ficou cuidando dos filhos em detrimento dos seus próprios filhos, não é? E aí, quando você vai falar da questão da mulher negra, a grande parte dessas que cumpriram esse papel da empregada doméstica é a mulher negra. Então, ressalta aí toda uma série de questões não resolvidas. E se a gente para pensar, são questões muito antigas, né? Foram quase 400 anos de escravidão. Se a gente faz um apanhado histórico de todo esse percurso, a mulher negra sempre esteve na base, né, de qualquer projeto político brasileiro. Eu acredito até num projeto político nacional de genocídio do feminino, sabe? Do feminino negro. E do feminino eu digo até em outras esferas, porque... até, por exemplo, um homem que se demonstra feminino, né? Existe uma... Agora ele quase é agredido verbalmente. Tudo que é ligado ao feminino, ele deve ser dizimado, ele, sabe, deve ser oprimido, deve ser diminuído. Então, quando a gente pensa em violência, sim, ela tem cor. As últimas pesquisas que saíram agora em 2015... O feminicídio, né? Exatamente. O feminicídio com mulheres negras, ele aumentou, né? 50%, e o da mulher branca ele diminuiu 8,8%. Então, não é que... Isso é um dado para ser bem observado, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar que a sociedade que a gente vive mescla muitos sistemas de opressão, né? A gente vive numa sociedade capitalista, então a população que é empobrecida sofre muito, mas a gente vive numa sociedade racializada, colonial. Então, vai mesclar todo esse sistema de opressão dos 400 anos de história, de mais de 500 anos de história colonial que a gente tem na América Latina. Então, quando essas interseccionalidades, elas falam disso, de uma sociedade classista, racista e patriarcal. Então,
de uma discussão cotidiana, de um ciúmes, até o feminicídio, tem toda uma construção que é muito diária, que é do assédio na rua, e que não dá para ignorar a história, né, gente? De coisificação mesmo da mulher, né? Eu vou interromper vocês só um pouquinho, porque a gente tem que fazer um intervalo rapidinho. E aí a gente também aproveita, no próximo bloco, assiste a matéria que a gente traz, a questão do cyberfeminismo, que está berrando, que a gente não pode passar sem ela nesse programa. Então, no próximo bloco, a gente traz a diva Elza Soares, falando sobre violência, resistência e superação, e o cyberfeminismo também, que já encontrou o tom da mobilização. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre violência contra a mulher. Já faz tempo que Elza Soares solta a voz em defesa das mulheres. A gente foi conversar com ela e também conhecer as meninas do Mulheres Mobilizadas. Negra, negra. Seu nome é associado à força, coragem e resistência. Elza Soares possui uma história de luta. Nasceu numa favela, casou-se aos 12 anos e aos 13 já era mãe. Sofreu agressão física e moral, mas nunca se calou ou deixou intimidar. Hoje, mais empoderada do que nunca, ela branda contra a violência doméstica. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Elza, essa sua nova música, Maria da Vila Matilde, fala sobre violência doméstica. E você está sendo vista como um ícone, né, do ativismo feminino. Foi sempre assim para você? Sempre. Eu sempre fui ativista mesmo, sabe? Nunca parei de lutar pela mulher, porque eu sou mulher. E como mulher, como já passei muita coisa, eu sempre lutei pelo bem-estar da mulher. Você ainda vê casos e mais casos de mulheres violentadas dentro de casa. Isso é uma coisa horrível, violência doméstica, né? E eu tenho falado muito nisso. A senhora lutou muito na sua trajetória de vida toda por respeito? Eu lutei muito. A minha luta mais forte foi quando eu conheci o Garrincha. Ali eu comecei uma luta que não parou. Ali eu mostrei que eu era mulher de verdade, que tinha que ser mulher. Tinha que lutar por alguma coisa, por aquilo que eu queria. Onde você conseguia forças? Cara, eu não sei. Eu olhava pra mim e dizia, vambora. Olhava para 1 metro e pouco de mulher pequenininha, e digo, vambora. Bora que a força tá aqui, vamos andar, vambora, vamos buscar. E fui. E assim eu conseguia forças. Você vê diferença tempo passado e hoje em relação aos direitos das mulheres? Sinto. Porque na minha juventude, na época, não era possível denunciar. Agora a mulher já pode denunciar, tem denúncia fácil, só sair gritando, sair buscar o número 180 e vai denunciar. Mas denunciar mesmo, sem medo, sem pavor. Você abre, né, com seu exemplo de vida, muitos caminhos para outras mulheres. Deixa um recado para essas mulheres. Que vão à luta, que não parem de lutar. A oportunidade está aí agora, não adianta você ficar sentado esperando que venha cair nos teus braços. Não, vai à luta. A mulher tem uma força, ela não imagina a força que ela tem. O dia que ela descobrir a força que ela tem, o mundo vai ser completamente diferente. Além da Elza Soares, com sua história de vida e arte, várias mulheres aqui do Rio de Janeiro têm se mobilizado pelos seus direitos e contra a violência de gênero. Eu estou aqui com pelo menos 3 delas, né? Fernanda, você, né, que faz parte do Mulheres Mobilizadas, que projeto é esse? O Mulheres Mobilizadas surgiu no final do ano passado, com algumas mobilizações aqui no Rio de Janeiro voltada para o direito da mulher. E aí foi quando, no começo do ano, a gente criou o Circuito Mulheres Mobilizadas. A gente teve algumas ações bem interessantes, como, por exemplo, as meninas entravam em alguns bares na Lapa, e aí elas falavam sobre assédio. E aí, na grande maioria com homens, né, elas explicavam o que era assédio. Os meninos levavam algumas cartilhas onde elas explicavam o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, o que é flertar e o que é assédio, sabe? No caso da Juliana, né,
Você fez parte de uma ação dessas? Qual foi? Isso, a minha ação foi especificamente uma roda de conversa na Zona Norte, onde a gente juntou várias mulheres que são moradoras da Zona Norte para irmos até em colégios para fazer conversas onde a gente falasse sobre os direitos da mulher na cidade, sobre problemas de assédio, sobre rivalidade entre nós. Eu descobri, na verdade, o Mobilizadas através de um evento no Facebook. E eu fui, me cadastrei, fui no dia, e aí foi uma reunião de mais ou menos umas 200 mulheres, né, Nanda? Uhum. E aí, ali eu fiquei responsável já, junto com outra menina, por uma ação que a gente fez no centro, que foi incrível. Teve, tipo, uma exposição fotográfica só com mulheres, teve uma roda de conversa sobre direitos do corpo. Hoje eu sou ativista do Mulheres Rodadas, que são mulheres que lutam pelo ativismo de uma forma artística. Como que é? Com bambolê, eu faço parte da Bamboala, que brinca com esse termo de mulheres rodadas, no caso de fazer o bambolê. Essas músicas que já vêm mostrando a mulher numa posição inferior e tudo mais, e a gente tenta retratar essas músicas com performances, com danças e coisas nesse sentido. Teve um apitaço no metrô, né, onde umas mulheres entraram no vagão feminino com os apitos e distribuíram para as mulheres. E aí, quando elas estivessem no vagão e ocorresse de entrar um homem, e que elas apitassem, né, em forma de protesto, para tirar aqueles homens do metrô. A gente também teve a Feminicidade, que era uma colagem de lambe com fotos e relatos de mulheres, elas falando sobre o direito da mulher à cidade. Isso está espalhado pela cidade até hoje. E a gente tem um debate que a gente está trazendo muito agora, que é sobre o estupro também, né? E sobre a cultura do estupro, que é muito velada ainda. Isso é não só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro, né? A gente tem muito problema em debater e conversar sobre isso. E aí é por isso que a gente tem tantos casos, como o meu, por exemplo, que é um caso que aconteceu dentro da minha casa, com os meus tios, que são muito velados, que as pessoas não falam sobre isso e acabam nunca sabendo. Então, eu acredito que com o primeiro debate a gente consiga trazer mais ações e a gente consiga, pelo menos, incentivar as meninas a falarem sobre isso. Vocês acham que a internet é uma ferramenta importante para esse empoderamento feminino? Não, sem dúvidas, né? A gente vê hoje em dia meninas muito novas e aí eu posso me encaixar nisso. Eu hoje tenho 21 anos e quando eu tinha a idade dessas meninas que tá numa faixa... A Flávia deve conhecer melhor em dados, mas deve ser meninas mais ou menos de 15 anos. A gente viu muito isso nas escolas, meninas de 14 anos, muito novinhas, que já estão debatendo sobre os direitos delas. Essa é a grande questão do cyberfeminismo hoje. Você lança uma hashtag como foi meu primeiro assédio, né? E aí, naquela plataforma onde não é um cara a cara, as pessoas se sentem à vontade para falar. Então, essa experiência compartilhada em rede gera essa mobilização a partir de uma indignação. Acho que a internet é o primeiro acesso pra gente estar na rua construindo e fazendo política, sabe? Então a mulher não deve se calar? Jamais. Nem deve. Estamos de volta conversando sobre a violência contra a mulher. Comigo no estúdio, a Isabel Gomes, doutora em Serviço Social, Sandra Ornelas, delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e Natália Grilo, educadora. Gente, a matéria começando com a Elza Soares, eu sempre me arrepio, porque assim, você vê que na voz dela traz muito dessa experiência dela de vida, né? Assim, ela realmente é uma voz... não sei se está correto dizer, mas ela é uma voz do feminismo, é uma voz feminina acima de tudo, né? Ela é uma ativista natural. Agora, é interessante também trazer essa mudança de tempo, né? É um momento diferente desse ativismo. O que chamou a atenção de vocês na fala das meninas e da Elza? A idade, a questão das meninas, a idade das meninas, né? Essa mobilização toda, a utilização desses recursos que hoje a gente dispõe, né? Como a internet, para mobilizar. E essa capacidade, né, de ver, que eu acho fantástico, quando você falou da questão da educação, tem que ter esperança, sim, e tem, porque é muito diferente hoje. Você verifica, né, enquanto você tem uma cultura de uma violência simbólica contra o corpo da mulher, essas meninas tão jovens, né, cheias de hormônio, mas usando tudo isso para discutir justamente o direito ao corpo, para discutir
levar isso aí para outras pessoas e discutir a questão da cultura do estupro. Então, isso é fantástico. Novas formas, né? Eu acho fundamental quando a Elza fala para a gente desmistificar de que isso só acontece lá em São João do Meriti ou num bairro que é um problema de segurança pública ali, muito longe da realidade. Né? Quando ela está falando da geração dela, está falando de uma pessoa famosa que sofreu violência, que foi discriminada, que foi culpabilizada pelo que sofreu. Isso é muito importante quando essas mulheres que têm impacto na sociedade começam a dizer isso aconteceu comigo também. Né? Eu já sofri violência, ou eu já abortei. E aí depois, quando a gente recupera com as adolescentes, falando, olha, eu não quero na balada que me assediem. Né? Chegar para ficar não é a mesma coisa que assediar, tem que falar comigo com respeito. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é a fala de uma delas dizendo que é preciso educar os meninos. E isso traz muita controvérsia, assim, de trazer o menino e o homem ao debate ou não? Ele tem que estar só observando ou ele pode colocar... Porque, às vezes, realmente a cultura é tão arraigada que a própria mulher, às vezes, tem uma atitude machista e não se percebe. Então, o homem... Alguns que querem até entender o que está acontecendo ficam meio perdidos. Mas dar voz ao homem parece confrontar com todo o movimento. É isso? Eu acho que não, eu acho que são movimentos que não se excluem, eles vão acontecendo em espaços diferentes e às vezes em espaços coletivos também, de meninos e meninas. Então, quando a gente pensa em uma educação não sexista, pode ser uma política pública de educação, que vai contra tudo que está sendo falado, de tirar gênero da discussão dos currículos, por exemplo. Então, a gente está falando de meninos e meninas, de crianças na escola. Quando a gente fala de meninas que se reúnem para pensar seu corpo, para pensar sua subjetividade, para rechaçar isso que eu não quero ser feminina, eu não quero ser loira, eu não quero ser magra, para pensar essas coisas que são muito enraizadas, pode ser um espaço só das meninas. Quando a gente fala de um movimento, uma marcha do feminismo que é para denunciar a violência, pode ser um movimento só das mulheres e pode também convidar os homens. Então, eu acho que um movimento não exclui o outro. E o fato das mulheres, quando elas se encontram, ser algo muito, muito potente, muito forte de resistência, não impede que os homens também reconheçam a condição deles e comecem a pensar principalmente em seus privilégios. Os homens têm que deixar esse lugar de privilégio. O protagonismo é nosso, em algum momento precisa ser, né? Já não foi, nunca exatamente. Foi, então vai ser agora. E os rapazes precisam respeitar isso e a gente também precisa encontrar uma forma saudável, acho que a gente aos poucos está chegando lá, de também nos relacionarmos umas com as outras. Você vê meninas já com esse debate contra essa ideia da competição feminina e tudo mais. E até quando a gente fala do feminismo negro e não, a gente vai encontrar aí moldes para se agrupar. Em algum lugar eles se encontram. Exatamente. Né? Isso que eu acho importante, né? A minha preocupação dessas questões, dessas interseccionalidades, dessas discussões paralelas, é que a gente não se afaste. Existe um ponto comum, né? Isso a gente não pode perder. Manter isso eu acho que é fundamental. E eu acho que para manter isso, fundamental é manter e visibilizar e dar protagonismo para quem tem o direito de ter a voz ali naquele momento. Agora, gente, eu não posso terminar o programa falando de duas questões que estão juntas, mas são muito importantes, que acho que é a questão da cultura do estupro, que se discute muito hoje, e da culpa que se coloca na mulher, que parecem também ser quase a mesma coisa no final das contas, né? Queria que vocês comentassem isso para a gente ir finalizando o programa, qual é a importância de se entender o que é a cultura do estupro, porque muita gente ainda não entendeu e confunde-se isso de achar que não, é um absurdo, não existe essa cultura, porque nem se percebe, né? Sim. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que quebrar a ideia de que foi uma exceção. Igual, por exemplo, esse último caso que deu o que falar, que foi da menina, os 30 rapazes. Não foi uma exceção. Casos assim acontecem diariamente, sabe? Está acontecendo nesse minuto, enquanto a gente está falando sobre isso. Então, acho que para começar, a gente tem que quebrar com essas exceções. Está acontecendo cotidianamente. E essa questão do estupro coletivo, inclusive, ela vem acontecendo reiteradamente, né, inclusive em escolas. Né? Eu já tive algumas situações... É que esse foi filmado, né? Esse foi filmado. Quando não é fotografado, filmado, não chega na rede escola, social. Dos meninos ficarem na porta do banheiro, passaram a menina, puxarem a menina para dentro do banheiro dos meninos. São várias violências cotidianas que são produto de uma cultura machista. Mais do que cultura de estupro, eu prefiro reconhecer uma cultura machista que só é legítima numa sociedade patriarcal. Então a gente precisa lutar todo o resto, né? Contra esse patriarcado. Precisa considerar que as mulheres somos sujeitos, somos pessoas. Então por isso a gente não deve sofrer violência. Não é porque eu sou mãe, não é porque eu sou prima, não é porque eu sou legal, é porque eu sou um sujeito e eu tenho que ser respeitada. E enquanto a gente não constrói isso através
do dia a dia, o limite vai ser mulher torturada, vai ser mulher assassinada, vai ser mulher estuprada. Pode ser estuprada dentro de casa, pode ser estuprada por 30 homens, mas é uma violação contra o meu corpo, é uma violência. E muitas marcas estão sofrendo um boicote, né? Muitas marcas de cerveja, que é o caminho, né? a A gente gente não não pode pode aceitar aceitar mais. mais. Agora, eu acho que assim, tem uma questão também que mesmo quando você tem a questão do estupro, a questão do feminicídio, que são assim as faces mais terríveis, né, Mais bárbaras, das né? bárbaras Brutais. dessa violência, você ainda tem uma situação que se segue a isso. Né? A ONU recentemente organizou um protocolo para investigação de feminicídio na América Latina. E agora a gente está fazendo uma adaptação para o Brasil, porque tem uma especificidade, porque no Brasil só quem comanda a investigação é a Polícia Civil, né? Então a gente está fazendo adaptações. Mas assim, todo o sistema de justiça criminal tem que buscar essas adaptações. E uma coisa que eu acho muito interessante é que você verifica, no caso de feminicídio, é júri, né? Então quem vai julgar são as pessoas do povo. Uma coisa muito comum é desqualificar a mulher. A vítima. O júri também muito masculino, a vítima, né? É aquela que está lá, embora você não tenha mais a legítima defesa da honra, né? Que já foi Mas não lá, mudou a cultura, mas a né? cultura não mudou. Gente, eu infelizmente tenho que terminar o programa. O tema vai muito mais longe do que isso, né? A gente teria que ter muito mais tempo para debater isso. Isso é só um momento de se instigar essa discussão que está em evidência aí, é super importante. E que fique a mensagem de que não, o corpo da mulher não está ali para ser tocado, não está ali para ser... Não importa a roupa, não importa o horário, não importa o lugar. Essa cultura precisa mudar, né? Com certeza. A mulher é dona de si, ela tem que ter decisão sobre o que vai ser feito dela e com ela, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigada. E você já se sentiu violentada? Quer compartilhar a sua história com a gente? Na nossa página no Facebook você pode rever o programa, fazer sugestões de assuntos e interagir com a nossa equipe. Curte lá. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!